Falta pouco para a estreia da seleção nos Jogos de Paris. Elas já estão na França e por aqui tem final da Série A3 e as semis da A2. Simbora então falar do futebol delas. E na resenha de hoje eu tenho aqui do meu ladinho a Ju Biancardi, a camisa 10 vascaína tá aqui na casa. E de Manaus a gente fala com a jornalista Larissa Balieiro. Bem-vindas, meninas. Bom, a gente já sabe que vamos falar de seleção feminina que já está na França, representando o futebol brasileiro. A gente vai falar delas já, porque antes eu quero saber de vocês que estão acompanhando de pertinho as séries A2 e A3. No caso da Ju, a gente tem Vasco e Paysandu na final. Antes de jogar a palavra para você, eu quero saber, já saiu da sua cabeça o funk? A barreira vai virar baile? Porque, gente, quem está no Brasil nesse momento e não ouviu essa música, independente sendo Vasco ou não, não sei, deve estar muito estranho. Tá vivendo errado, né? Tá vivendo errado. Tá vivendo errado. Marília, é um prazer estar aqui com vocês. Não, a barreira vai virar baile não saiu da minha cabeça. Inclusive, eu tenho medo de ir na minha casa, na cozinha de madrugada, e o MC Darlan estar lá me aguardando, cantando A Barreira Vai Virar Baile. Eu tenho certeza disso, gente, porque isso viralizou na minha cabeça e ficou em looping. Mas me conte, Vasco está vivendo esse bom momento, a gente fala... uma retomada, alguns anos o Vasco vive uma retomada no futebol feminino, mas agora de fato conseguiu essa ascensão para a Série A2, é um período bom e agora tem essa super final, ou seja, não está contente só com a ascensão, também quer levar o título. Tem chances contra o Paysandu? Com certeza, sem clubismo, mas analisando a campanha do Vasco na Série A3, é um trabalho de reestruturação, como você já mencionou. A Verônica Coutinho está fazendo um trabalho espetacular, o Vasco está invicto na competição, é um time que marca muitos gols, sofre poucos gols, e o Paysandu vai ter um trabalho difícil, mas falando já também do Paysandu, o Paysandu não é um time de bobeira, não. É um time que é bem arrumado, bem ajeitado ali, tem jogadoras interessantes que a gente precisa ficar de olho. E o que me deixa feliz como mulher que trabalho nesse meio do futebol é que é um duelo de duas treinadoras, né? É verdade, é verdade. A gente vai ter o duelo aí da Verônica Coutinho com a Aline e são dois trabalhos muito bons. Com certeza para o cenário nacional é muito bom o Vasco e o Paysandu também, dois representantes aí, retornarem para a Série A2, né? Dois clubes de tradição. E é bacana, hoje mesmo me questionaram, será que até a Copa do Mundo de 2027 vai ter mais mulheres na gestão? É o que a gente espera. E isso aí já é um pouquinho, né? Representa um pouquinho do que a gente espera para daqui a 3 anos já. Eita, é verdade. Eu ia falar 4 anos, 3 anos. 3 anos. Vamos falar então com Larissa. Prazer novamente falar com você, Larissa. Larissa, quero saber do futebol amazonense, mas antes, você tem acompanhado a Série A3, embora não tenha nenhum clube aí do Amazonas, mas tem do Norte, o Paysandu mesmo. Sim. Você acompanhou um pouco da A3? Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Então, o Tarumã era o time feminino, né, amazonense, que estava lá na primeira fase, mas acabou caindo. Então, naturalmente, demorei a acompanhar. Porém, a campanha do Paysandu, por ser, né, um time do Norte, acabou me chamando a atenção. Eu confesso que os últimos 2 jogos ali do Paysandu, se classificando nas penalidades, evidenciou aí a discrepância, às vezes, do futebol nortista, até mesmo para o futebol do eixo, para o futebol de outras regiões. Então, eu particularmente estou acompanhando, então, para quebrar aí a bancada, a minha torcida vai para o Paysandu aí nessa final da Série A3. Aceito, gente. Aquela coisa sem clubismo, tudo bem, sem cada clubismo. Um torce do jeito que achar melhor, eu acho muito bom. Eu acho que tem que haver muito isso mesmo. Agora, para essa final, como a gente estava falando, né, esse duelo de técnicas, esse duelo de times que estão voltando a se destacar, no caso do Paysandu, é uma novidade, quem que você acha que tem mais chances aí? Embora a sua torcida já seja aí para o papão, mas eu queria saber, tecnicamente, quem está um pouquinho mais à frente? Ou está tudo equilibrado? Então, Marília, eu acho que equilibrado não está, né? A Ju trouxe aí, sem o clubismo dela, mas evidenciando com certeza a campanha que o próprio Vasco fez. O Vasco está invicto, então assim, tem o franco favorito, obviamente, até pela cultura do futebol, de estar no futebol do eixo. A gente aqui no Norte, a gente
sempre tem aquela frase de que a gente vai descobrir o tamanho e a potência do que precisamos melhorar diante das competições que a gente disputa. Hoje o Paysandu chega, obviamente, com muitos méritos nessa final da Série A3, mas sabe muito bem que pulou uma fogueira aí nas últimas 2 eliminatórias, né, para chegar a essa final. Então, óbvio que o Vasco entra como favorito por conta da sua história, por conta da sua construção até essa final. Mas eu não posso tirar a superação do Paysandu, né? A gente tem que colocar na mesa ali a diferença das duas equipes, de um lado uma superação, de outro uma estrutura. E lembrar também que o futebol do Norte, em específico até o paraense, né? O Paysandu talvez seja o que melhor está levantando hoje a bandeira do futebol paraense, está numa competição, está buscando, né? Conquistou um acesso, quer muito mais, mas a gente tem que pensar bastante em como está desenhada essa final. E óbvio que o Vasco é favorito, mas eu torço muito para que o Paysandu consiga superar as adversidades e consiga esse título brasileiro. Hein? Muito bom, é isso mesmo. Agora, lembrando que, claro, a gente está falando de dia 3 e a gente vai transmitir aqui na tela da TV Brasil essa super final que acontece no domingo. Vasco e Paysandu, domingo, a partir das 8h45 da noite. Aqui na tela da TV Brasil vai rolar esse jogão de bola. E agora eu vou falar de Série A2, que também tem transmissões pela TV Brasil. Mas antes eu quero comentar mais, né, sobre esses times, principalmente com Larissa, que a gente está vendo aí o 3B, que também conseguiu essa vaga para o A1, mas também não contente também que conquistar esse título, né? Conta pra gente o contexto, assim, o retrospecto, na verdade. O 3B chegou, conseguiu essa vaga, passou ante as quartas, agora está na semi. Enfim, qual é o contexto do 3B, que é um clube bem recente, né, Larissa? 2017, se eu não me engano. Você pode me corrigir. Não, é isso mesmo, Marília. Na verdade, o 3B no feminino, ele é de 2017, né? Mas o 3B, do visionário e presidente da executiva, que é o Bosco Binda Brasil, ele já tem um histórico de 20 anos no futebol, só que era no amador. Ele tem vários títulos no masculino e chegou em determinado momento que ele disse, não, eu quero fazer o feminino, tanto que hoje, diante da estrutura e da campanha do 3B, muita gente pede o 3B masculino. E ele fala, não, o time masculino é o que mais tem, eu quero o feminino. Então, para a gente foi uma grata felicidade esse acesso do 3B, porque se tem algo que o 3B nos últimos anos mais fez foi bater na trave. Liderou aí a primeira fase de competições, mas quando chegava, como a gente disse, na prova dos 9, acabava sendo reprovado, não conseguia, digamos assim, evoluir. Eu até estudando um pouquinho aí sobre a seleção brasileira das últimas Olimpíadas, é bem semelhante às campanhas do 3B em relação à seleção brasileira. Domina a primeira fase, mas na hora do mata-mata, muito para classificar ou enfim, para conseguir um acesso. E o 3B um pouco dentro desse assunto, um pouco dentro desse panorama, digamos assim. E esse ano, a partir do momento que subiu, eu não vou mentir para você, Marília, a gente estava um pouquinho de pulga atrás da orelha, porque, como eu falei, o 3B bateu na trave no passado, o 3B tem uma estrutura, o 3B tem elenco bom, mas quando chega no mata-mata é incrível como não consegue desenvolver. Então, hoje, conseguiu esse acesso. Eu acredito que hoje é a principal e a maior equipe do futebol amazonense, por conta da estrutura, de fato. O 3B é o único clube aqui feminino com um CT, com tudo completo, tem academia, tem alojamento. Então, assim, às vezes empresta a sua estrutura para os clubes masculinos, de tão grande e tão numeroso que é o espaço, né, para o feminino. Então, assim, a gente está muito feliz com essa semifinal do 3B e torcendo bastante para que elas consigam, né, esse título inédito brasileiro também. O Amazonas tem na Série C e quem sabe a gente no ano seguinte consiga isso no feminino. E um detalhe, como eu citei, a identidade do 3B em competições assim decisivas apareceu. Ó. Foram mais de 8 jogos invictos e acabou pegando um gol com 39 minutos do Juventude fora de casa. Então perdeu uma invencibilidade que acaba também quebrando um pouco de confiança. Então tem que entrar em alerta. Eu não digo nem que o clima vai ser algum personagem aí não convidado para o Juventude, tá? Que esse jogo é 8 da noite, e 8 da noite em Manaus, digamos assim, agora em verão amazônico, tá batendo ali uns 30 graus. Opa! Então o friozinho que as meninas pegaram lá em Bento Gonçalves não vai rolar, vai ser o contrário, né? O clima vai ser a favor das feras da Amazônia. Exatamente assim, a Arena da Amazônia, ela é um estádio assim completamente abafado. Aqui na região norte, e especificadamente no Amazonas,
a gente sofre muito com a umidade, ela é muito grande. Então, assim, você pode estar à noite em Manaus, mas você está suando porque a umidade é muito alta. E, assim, elas talvez vão sentir esse impacto, porque o elenco do 3B reclamou bastante. Pegaram 8, 9 graus, né? Inclusive, eu conversando ali com algumas atletas, elas sentiram muito. Teve atleta amazonense que nem entrou em campo porque a sinusite bateu, a rinite bateu. É um clima muito... Elas treinam aqui agora, vão treinar agora à tarde na Arena da Amazônia, 4 da tarde. A gente está vendo a previsão 37 graus. Uau. Então, assim, esse é o clima que o 3B treina habitualmente. Porque de manhã é 35, 33 e à tarde é um pouco maior, né? Então, Juventude, não sei se já chegou, mas já vai sentir esse clima, porque aqui, nesse momento, Marília, já é verão amazônico e não tem chuva, não. Aqui a gente está tentando pagar ali um passo para ver se cai pelo menos uma gota d'água, mas é difícil. É isso aí. Mas o que eu acho bacana, independente de torcida de clube ou não, e fico feliz também, é de fato a presença de um clube da Amazônia na Série A1, na elite do futebol feminino, né, Ju? A gente fala muito sobre isso aqui, a gente falou sobre isso todo o Copa Delas durante esse ano, enquanto rolou, está rolando ainda os campeonatos, e que bom, descentraliza um pouco, né? Exato, a gente fala muito do futebol de São Paulo, do Rio, de Minas, né? Eu acho super importante essa questão do 3B ter subido. O Bahia também, a gente daqui a pouco vai falar do Bahia, do esporte. É legal ter essa descentralização e deixar mais diversificado, não ficar naquela mesmice dos mesmos clubes, a gente falando sempre de Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, então é muito legal. São Paulo, exato. Eu acho muito importante e parabéns aí, Larissa. Sem clubismo, né, Larissa? Parabéns pro 3B também, que está fazendo uma campanha muito boa. E a gente deve falar desse jogo, mas eu acho que está bem aberto, né? É um jogo que está bem aberto. Fala, a sua expectativa. A gente teve essa vitória do Juventude em casa e aí agora, mas é aquela vitória magrinha, né? Vamos ver como é que faz na casa delas. Exato. Eu acho que 1-0 é aquele placar perigoso, né? Eu acho que é muito do jogo psicológico também. Acho que se o 3B já fizer ali um gol no início do jogo, jogando em casa, usando o fator casa como a seu favor, já pode mexer aí com as meninas do Juventude. Então, acredito que seja um confronto que está em aberto ainda e acho que vai ser um bom jogo. Beleza. Agora, Lari, antes da gente passar até para os outros jogos da semifinal do A2, que a gente vai transmitir aqui na TV Brasil também, eu queria falar um pouquinho mais dessa questão do futebol amazonense. Eu não sei se a Larissa está escutando a gente. Tá sim. Eu achei que a imagem estava congelada. Mas, enfim, a gente está vendo a ascensão do 3B, mas o futebol amazonense não apareceu agora. A gente já tem outros clubes, o Iranduba, que já apareceu aí no contexto nacional. Ao que você atribui essa nova movimentação aí do futebol feminino, do futebol masculino também na Amazônia? Federação, governo, o que é? Marília, eu considero, falando muito especificadamente da gestão do futebol feminino, é muito a persistência também, né? Porque, assim, o Iranduba hoje, ele é um clube que é lembrado, obviamente, mas, assim, infelizmente, eu digo que a gestão do futebol masculino destruiu do feminino, e não é muito incomum isso dentro da categoria. Às vezes o feminino está ali pedindo passagem para mais investimentos, com uma gestão melhor, e o masculino, tendo tudo isso, não consegue entregar, não consegue devolver, e aí quando acaba o masculino, o feminino é aquele logo rapidamente descartado. Então teve essa persistência. O Bosco, por exemplo, uma pessoa que começou o Iranduba, ele quis criar o 3B a partir do momento que o Iranduba quis andar com as próprias pernas, o Bosco, não, deixa eu criar o meu time aqui e fazer do meu jeito, da minha forma, entendeu? Então, assim, o 3B ele sempre ficou muito protagonista, aliás, ele não ficou tão protagonista por conta das campanhas do Iranduba, só que de 2018 para cá, o Iranduba acabou amargando rebaixamentos, enfim, os investimentos não foram chegando, teve calote de patrocinador, a questão de apoio do governo, por exemplo, aqui não é muito comum. A última vez que o governo apoiou o futebol feminino foi o Iranduba, e foi por conta da Libertadores Feminina que o Amazonas sediou em 2018. Mas agora, por exemplo, o governo acabou de dar repasse para os clubes masculino da Série D e da Série B, e o feminino não foi pleiteado. O 3B em específico, segundo até o próprio presidente, a Prefeitura de Manaus chegou a acionar ele e falar, vamos tentar ver o que a gente pode ajudar aí, mas enfim, ano eleitoral dificilmente isso vai para frente. Então, digamos assim, hoje o Bosco
que é o presidente do 3B, foi a persistência dele ir embora e não esperar muito de recurso, porque foi difícil, né? Não teve até agora. O feminino ele foi deixado de lado, não teve investimento. Agora, quando a gente fala em federação, nos últimos 2 anos, a gestão priorizou muito o futebol feminino. Hoje a gente tem um campeonato que chama Barezão Delas, é um campeonato de futebol feminino com premiação para a melhor da partida, enfim, é tudo voltado para o futebol feminino, tem apoio, elas ganharam bola, material esportivo. Então, assim, eu acredito que o que aqui acontece no futebol amazonense é que basta um dar certo para que todo mundo consiga ver, não, cara, se eu persistir, se eu continuar, eu sei que dali vai sair algo. E o futebol feminino, ele não é muito diferente. E, assim, eu considero muito simbólico esse acesso do 3B no ano de 2024, justamente no período em que Manaus foi anunciada como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Então, é exemplo do que foi o masculino em 2019 com Manaus, que após o acesso, o futebol amazonense se redefiniu. Eu acredito que o acesso do 3B vai redefinir a forma do futebol feminino amazonense se encaminhar e se entrosar, principalmente no futebol brasileiro. Perfeito, perfeito. É isso. De passito a passito chega lá, né? É todo um trabalho em conjunto e muita persistência, como você mesmo disse. Só dando o recado, então, acompanhe sempre o Barezão Delas lá no perfil da Larissa Balieiro, e também a live Fora de Série, que eu mesma acompanhei para saber como é que estava a movimentação. Larissa mandando ver junto lá com o colega. E Larissa, muito bem-vinda também no Encontro das Águas. Agora ela é colega mesmo da TV Brasil, ela faz parte da rede pública de comunicação. Viu, Larissa? Parabéns pelo novo cargo, nova posição. Estamos juntos nessa. E aí, vamos dar o recado desse jogo. O 3B encara, então, o Juventude no sábado, 8h45 da noite, aqui na tela da TV Brasil, bola rolando 9 da noite. E sexta-feira, no vulgo hoje, para quem a gente está gravando isso hoje, tem Bahia e Sport, também nesse mesmo horário aqui na tela da TV Brasil, 8h45, bola também rola às 9 da noite. É a outra semifinal da Série A2. Ju, o que você diz? O que a gente pode esperar desse Bahia Esporte? Está tudo definido, ainda mais agora o Bahia recebendo as meninas em casa, como é que é? Não, eu ia até falar sobre isso. Muito legal, né? O que o Bahia está fazendo, eu acho que dentro e fora de campo deve servir de inspiração para todos os outros clubes do futebol brasileiro. A Larissa falando que o futebol feminino tem um CT próprio, academia. E é muito engraçado a gente falar disso, porque são pequenas vitórias, pequenas conquistas, e que você no futebol masculino é uma coisa extremamente comum. É o normal, né? A base tem academia, a base, né, treina num CT, então assim, são coisas que têm ganhado espaço, o futebol feminino tem conquistado seu espaço aos poucos, e eu queria parabenizar a gestão do Bahia, está fazendo um trabalho excepcional. Essa questão de ter um espaço dedicado só para as meninas, né, dentro do CT, isso é muito importante. É uma ala que, assim, é bobeira. Não é, porque às vezes parece que nós, mulheres, a gente está ali como intruso, mas é um espaço nosso também. E essa questão do futebol, para elas, ainda que são atletas, é muito importante elas se sentirem parte daquele clube. Então, a gente vê o Bahia chamando sempre para os jogos, colocando ingresso, tipo 1 quilo de alimento não perecível, né? Chamando sempre a torcida para apoiar a modalidade. Então, assim, muito legal o que o Bahia vem fazendo. E tá dando retorno, né? Total. Tá dando retorno. Já tá classificado aí para ganhou o primeiro jogo da semifinal do Sport. Assim, eu acho que o Bahia é favorito, sim, para poder encarar essa final. Beleza. E agora, eu queria muito me alongar, gente. Eu fico me retorcendo aqui, sofrendo. Queria falar mais com vocês, mas agora vamos falar de seleção. Seleção brasileira, as 18 convocadas de Arthur Elias e as 4 suplentes que podem entrar ali, caso aconteça alguma coisa, já estão na França para jogar os Jogos de Paris. Elas vão ficar na cidade de Bordeaux, onde o Brasil estreia dia 25 contra a Nigéria. Lari, tá com frio na barriga para acompanhar a seleção? Como é que tá? Tá nervosa? Ih, tá. Cara, eu tô, porque assim, como eu falei, a seleção brasileira, digamos assim, ela nos acostuma mal, né? Porque
a gente vai empolgada ali na primeira fase, quando chega na segunda fase, murcha, né? Então, assim, eu vou colocar a prática que eu coloquei pro 3B esse ano, tá? Eu vou sem expectativa, tanto faz, tanto fez, se fizer o resultado. Eu prefiro dessa vez ser surpreendida. Mas, assim, a seleção brasileira, até por conta do discurso do Arthur Elias, né? Eu tô acompanhando bastante o discurso dele. Ele entende essa pedra ali no caminho do Brasil. Então, eu acho que já começamos bem, porque ele entende que é o seguinte, o que era feito não pode mais ser repetido. Mas são algumas jogadoras que já estavam na seleção passada, estão agora. Beleza, então cobre delas novas atitudes para que a gente tenha novos resultados. Então, é dentro desse clima aí que eu estou olhando a seleção brasileira, esperando bastante, porque, assim, nos últimos anos, meu Deus, é irreconhecível a gente cair, assim, para equipes que, às vezes, classificaram no apagar das luzes, né? Então, assim, eu tô nessa expectativa, assim, de não criar expectativa para a seleção brasileira e apostar bastante em que o Arthur Elias consiga imprimir o discurso que ele está falando de novas atitudes e novos resultados. Isso aí, a gente acredita. E Ju, você acha que a gente tem Nigéria, Japão e a temida Espanha, mas você acha que a classificação do Brasil define ali junto com o Japão, vencendo Nigéria, vencendo o Japão, a gente está bem? Porque ainda tem o lance que das duas melhores terceiras colocadas podem ir também, né? Sim, eu acho que a gente vencendo essas partidas, a gente fica bem encaminhada. E pegando o gancho que a Larissa falou, eu também não quero criar muitas expectativas para não me frustrar. Mas, assim, eu tô acreditando, cara, nesse jogo propositivo do Arthur Elias, né? Ele que é um treinador que ele tem uma característica aí de jogo, de posse de bola, de propor o jogo. Mas eu acho que a cada jogo a gente deve adotar uma estratégia diferente. Se a gente fizer isso, por exemplo, contra uma Espanha, não vai dar certo. Então, assim, eu acho que o ideal é ter esse controle, esse equilíbrio, da gente se impor quando a gente deve se impor, da gente competir quando o adversário for tecnicamente do mesmo nível. E quando a gente competir, por exemplo, contra uma Espanha, né, a gente saber das nossas limitações, né, fechar ali a casinha. Mas eu tô confiante. Legal. Falei que não tinha expectativa, mas estou confiante. Não tem jeito, né? A gente fala de Brasil, a gente acredita, a gente cobra a modalidade. Gente, é isso. Olha, eu adoraria ficar com vocês mais tempo. Eu acho que eu vou ter que repensar o Copa Delas para 30 minutos para a gente conversar cada vez mais. Lari, adorei receber suas informações daí do Amazonas. Torço mesmo para o futebol amazonense, futebol do Brasil todo, cada vez mais descentralizado. Obrigada. Ju, obrigada também. Nossa camisa 10, vascaína, sempre trazendo também informações super boas. E a gente torce para a seleção dentro da realidade, a gente é realista. Valeu também demais a presença de vocês que acompanham a gente sempre aqui na internet. Semana que vem tem mais Copa Delas. E se lembre, a TV Brasil é a tela da gente, também a tela do futebol feminino. Semana que vem a gente já volta com o Jogo do Brasil, com o primeiro resultado, espero que bom. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem a agenda de jogos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.